O pecado nada mais é do que pensar e entreter um pensamento que Deus não está pensando no momento. Então, o que acontece? Deus está dizendo A para você, e essa é a instrução de Deus para você, e você começa a entreter uma outra coisa. Deus diz, não come, porque vai fazer mal para ti e a morte vai entrar. E o diabo diz, pode comer. Pode comer, que não vai acontecer. E você entretém agora, você aceita no teu intelecto, na tua mente, eu sei, eu penso, eu sei das coisas. Mateus 16. Então, por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós nos vemos continuamente em ciladas, em emboscadas, em becos sem saída. E nós somos forçados a agir ou na carne ou no espírito, continuamente. Amém? A vida é assim, amém? A vida é assim, nós vivemos num mundo, num deserto, com tentação, com pressão, porque o diabo, nosso adversário, ele tem um objetivo, que você não ouça a voz de Deus e não cumpra o que Deus te diz. Então ele trabalhou exatamente nisso. Deus falou, come disso, a bênção de Deus. Amém, eu sei que planos eu tenho para a tua vida. E o diabo diz, não acredita. É isso? Não acredita. Tu não precisa fazer o que Deus é. Você pode acessar o conhecimento de Deus sem Deus. Então, o pecado entrou no mundo. E, meus irmãos, onde está esse controle da nossa vida? O que nós pensamos. É a central de comando, onde a Bíblia diz, onde tu escolhe. Amém? Ou seja, como é que nós escolhemos? Nós escolhemos com base. Você avalia todas as situações e chega à conclusão seguinte, a melhor coisa a fazer é isso. E aí você vai lá e faz. Amém? Alguns fazem rápido, alguns nem pensam, já vão fazendo, porque é melhor, porque eu sinto, vão andando no sentimento, vão andando na visão, vão andando na pressão, onde o próprio Saul diz assim, a pressão era tão grande, o povo estava ali clamando, o inimigo estava querendo, que eu fui lá e avaliei a situação e entendi, é melhor sacrificar, afinal eu vou sacrificar para Deus. E o profeta chegou e disse assim, Deus quer confirmar o reino na tua vida. Mas eu disse, não sacrifica. E tu sacrificou. Por quê? Porque nós temos desculpa. Por que você não fez isso? Porque eu tenho uma ideia que se eu não fizer isso, depois lá na frente isso aqui vai dar problema e eu não vou conseguir fazer. Então eu preciso fazer agora, porque senão eu não vou ter férias, eu não vou ter isso, eu não vou ter salário. Se eu não fizer assim, eu vou perder meu emprego. Se eu fizer assim, e nós justificamos tudo. E Deus diz, não faz, eu tenho um plano bom para a tua vida. Amém? Não, continua firme. Não dobra os teus joelhos. Ele diz, mas se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não fizer, vai acontecer. Se eu não fizer, não vai acontecer. Então, nós nos metemos, na verdade, por nós vivermos nessa terra, nós vivemos em ciladas. Amém? E Jesus alerta, cuida para não cair na tentação. Cuida para não cair na tentação. Cuida para não cair na tentação. Qual é a única maneira que você não vai cair? Se você viver no Espírito, vigilante, orando na presença de Deus o tempo todo, senão você vai cair em tentação. O diabo vai sugerir uma coisa, você vai fazer. Amém? E não vai dar bem, vai dar problema, vai dar um desvio, vai dar um problema e você vai estar... Amém? Ele vai estar tentando te desviar das promessas. Não faz. Jesus vigia. Sede vigilantes, ora, anda no Espírito. Amém? Fica atento. Medita dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não é só de manhã, não é só domingo, dia e noite. Medita nas coisas de Deus. Amém. Medita nas coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto. Você precisa estar atento, porque se você não viver nessa atmosfera, você vai conceber uma ideia que não é de Deus. Amém? Então, Mateus 16, você tem aquele momento onde Jesus pergunta quem eu sou, quem as pessoas dizem que eu sou. Eu sei. Amém.
que Deus está fazendo na tua vida? Eu sei, eu sei, eu sei. Por que você está passando por essa situação? Eu sei, pastor, porque eu fiz aquilo errado, porque essas coisas. Por que você está passando? Eu sei, eu sei, eu sei. Por que você não está passando? Por que você conquistou isso? Por que eu estudei? Por que eu fiz? Por que eu mereço? Eu sei, eu sei. Não, nós não sabemos nada. Você não sabe por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo na tua vida, nem porque elas não estão acontecendo. Você não sabe. E é o problema quando você analisa a situação que você está vivendo e chega a uma conclusão. Eu estou passando por isso por causa daquilo. Você não sabe. Eu estou passando isso porque eu errei aquela vez. Não sei. Eu estou passando isso, eu ganhei isso aqui que Deus me deu porque eu fui fiel a Deus aquela vez. Não sei. Você não sabe por que você tem o que tem, por que Deus permite o que permite, por que você está lidando o que está lidando, e por que nós estamos vivendo num mundo do jeito que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo no país que nós estamos vivendo, por que as condições, nós não sabemos. Ou seja, é no momento que você sabe que eu sei porque isso aqui está acontecendo, porque eu descuidei lá atrás e agora eu estou colhendo as consequências. Eu não sei. Você não sabe. De novo, é nosso interesse de dominar as informações e saber tudo. Não, porque aconteceu isso, porque o fulano me disse, porque aquela pessoa me disse, que aquele livro disse, porque fulano falou, e agora eu entendo, eu sei tudo o que está acontecendo e por que eu estou passando por isso. Não, você não sabe. E aí Jesus diz, quem as pessoas dizem que eu sou? Jeremias. Então, você pode traduzir da seguinte maneira, por que você está passando o que você está passando? Jeremias. Errado. Amém? É isso. Um diz que é um profeta, um diz que é João Batista. Errado. As tuas conclusões naturalmente estão erradas. E, se você conclui errado, você diagnóstico errado e você age errado. Tudo que o inimigo quer. Porque ninguém me ama, porque isso aqui está acontecendo, porque eu fiz isso, agora se eu não fizer isso, se eu não consertar com essa pessoa, quem disse? Quem disse? Não, porque eu aprendi na igreja que eu tenho que ir e acertar com a pessoa. Você aprendeu na igreja? Para ir consertar? Amém. Então pega uma lista de todo mundo e conserta. Ou seja, você pega tudo que você aprendeu e joga aqui dentro da tua cabeça, sem Deus, e diz, é assim que eu entendo e é assim que eu vou fazer. Vai a Deus e consulta a Deus. Se é isso que é o que está acontecendo e se é isso que Ele quer fazer. E espera. Volta Samuel. Quando a palavra, alguém te chamar, tu fala. Enquanto ninguém te chamar, volta para dormir. Sim, mas eu não sei quando ele vai falar. Eu também não sei quando ele vai falar. Por que Deus não fala de uma vez? Eu não sei porque Ele não fala de uma vez. Por que Ele não fala assim? Eu não sei porque Ele não fala assim. Ele fala quando Ele quiser, Ele move quando Ele quiser. Nós queremos tudo sob o nosso controle. E o cristianismo é isso. O saber faz com que você domine tudo, controle você e tenta controlar as pessoas também ao teu redor. Quando Deus diz, descansa, acha a tua paz, o meu Espírito vai guiar você. Meu irmão, vamos, por que você está passando o que você está passando? Eu não sei. Se Deus não disser, você não sabe. A mulher que tinha aquele... E, meu irmão, isso é tão libertador, porque ele joga fora todas as acusações que todo mundo diz e fala que você é assim, porque você é aquilo. Tudo, porque se Deus não falou, está livre. Não, porque você está passando isso, porque você é assim, porque você é cabeça dura, porque você é isso, porque você... Eu não sei, meu irmão. Isso dá uma liberdade de dizer assim, bom, eu quero ouvir de Deus. Se Deus não falar, eu estou na boa, estou em paz. Amém?
Se o nosso coração não nos acusa, amém. Quando a sunamita foi visitar o profeta e perdeu aquela criança, a criança morreu, ela estava amargurada, estava com dó, e ela subiu até o profeta, e o profeta diz assim: Deus me encobriu o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Deus me encobriu. Amém. Eu não sei. Amém, que bênção. Amém. Não precisar saber de tudo e ter explicação para tudo, meu irmão. Por que eu estou passando isso? Eu planejei isso esse ano. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei. Eu sei uma coisa, isso eu sei. Deus é bom. Em todo o tempo. Então, olha o que acontece. Nós começamos a nossa jornada a fincar naquilo que Deus já disse e o Espírito Santo dele move no nosso espírito. Coisas que você não sabe, você não pode se apegar. Então, Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus que veio fazer isso. Aí ele fala assim: Deus te mostrou. Ou seja, para você saber o que está acontecendo na tua vida, tem que vir de Deus. Está acontecendo isso, e eu quero que tu faça isso. Amém. Se não, blá, 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 blá. E é isso a nossa vida. Acusação, justificativa, explicação, um pisa no outro, um acusa o outro, que é o que o inimigo curte. Por quê? Quando sai da nossa boca alguma coisa que Deus não falou, nós estamos jogando pedra no caminho das pessoas para tropeçarem. Não acreditar em Deus, ficar com o pé atrás e não seguir a sua jornada. Então, por que você está passando o que você está passando? Eu não sei. Deus me encobriu. Eu não sei. O que nós sabemos? Que é o que nós devemos firmar a nossa vida. Não no que você não sabe e não domina, no que você sabe. E o que nós sabemos é quando Deus ministra o nosso coração pelo Espírito. Deus é bom. Amém? E não é porque você ouviu há 500 anos atrás uma mensagem de que Deus é bom, porque você está ouvindo agora, Deus é bom. O Espírito Santo de Deus está lembrando para você, no meio dessa situação, que Deus é bom. Porque você lembrou que Deus é bom. E é isso que Deus está falando. Então, olha o que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus está lembrando, mas Deus é bom. Ele diz na sua palavra. Então, o Espírito Santo está lembrando que Ele é bom, e as coisas que você não sabe, não se apega. Apega no que o Espírito Santo de Deus está lembrando. Esse é o desenvolvimento da nossa discernimento espiritual e da nossa navegada nesse mundo. Ou seja, você finca a tua vida no que Deus está falando, não o que você não sabe. Não tenta achar uma explicação. Eu não tenho explicação para muita coisa. Mas eu sei em quem eu creio, e eu estou bem certo que Ele é poderoso e Ele vai me levar para as promessas. Quando? Quando Ele quiser. De que maneira? De como Ele quiser. Essa é a vontade. Amém. Você percebe? Isso é fé. Esses dias eu estava comentando às vezes eu comento isso em casa. Tem certas vezes que Deus fala para nós que tudo que tinha que ser pensado já foi pensado. Deixou de ser uma conversa, passou a ser uma instrução. Amém? Um dos erros que nós temos quando os pais dão uma instrução, é assim que eu quero que seja feito, mas eu não entendo, eu não acho que fazer. Não, esse não é o fórum para discussão. Uma instrução foi dada. Cabe a você obedecer, acolher e obedecer. Amém? Tem momentos que você diz: vem aqui, vamos conversar, eu queria ver a tua opinião. Mas tem momentos, principalmente lá em casa ou em qualquer lugar, as pessoas que estão em autoridade, elas têm a prerrogativa de, em alguns momentos, decidir. E aí todos os argumentos cessam e ele toma uma decisão. E ela, para funcionar, tem que ser cumprido. Amém? Isso se chama autoridade, é a última palavra. Então, o que acontece? Quando Deus fala, não cabe a nós conversar.
Essa é a caminhada de fé. É como se Deus diz assim, ó, quando Deus falou, Ele não tem que passar pela tua cabeça para você avaliar se é oportuno, se está na hora, se é o que você entende o melhor, se é o que eu entenderia, se é o que eu faria. Não, Ele falou, para de pensar, confia e age. Então, o que a voz de Deus faz na nossa vida? Ele deixa a nossa mente de lado e você anda pela fé. Deus falou, porque Ele já pensou, a mente do universo já pensou, quando Ele abriu a boca, Ele vai cumprir e está decidido. Assim diz o Senhor, tem o sim nas promessas dEle e o fiel, Ele é fiel nas suas promessas. Tem o amém de Deus e é fiel. Ou seja, Ele abriu a boca, cesse todo o argumento. Cale-se diante de Deus toda a terra. Cessa o argumento quando Deus fala. Esse é um ensinamento que você precisa entender, que ao você se aproximar com Deus, Ele é Deus. E quando Ele fala, mas não é hora de conversar. Noé constrói uma arca que vai chover. E constrói assim. Não é hora de conversar com Deus. Então, qual é o costume que nós temos? Por que a nossa mente está tão desenvolvida? Porque você pensa e foi tão estimulado com informação, porque eu estudei, agora eu vi isso, eu entendi, eu estudei um curso, eu fiz o segundo curso, eu fiz curso disso, fiz curso assim, e agora estou agregando um curso de psicologia, mestrado nessa área, porque eu quero entender as coisas. Meu irmão, você está indo no lugar errado. Você não quer entender a coisa, você precisa ter a revelação do que Deus está fazendo. Porque é uma moda que todo mundo agora quer. Quer resolver os problemas do homem pela psicologia. Amém. E ao eu dizer isso, significa que não tem o seu papel na mão de Deus. Deus usa tudo. Amém? A questão é achar que intelectualmente você vai resolver um problema espiritual das pessoas. Só Deus. Se Deus não revelar, nós estamos batendo. Amém. Nós estamos piorando a situação, porque você precisa achar uma solução. Afinal, você estudou. E você então vai ter que dizer alguma coisa. E essa, meus irmãos. Eu tenho que falar algo, porque eu estudei, porque eu sei, porque eu tenho uma posição, eu me ergui, porque agora eu sou sábio, eu sou isso, agora então todo mundo que pergunta, eu tenho que dizer algo. E como eu não sei o que é que está falando, eu vou falar alguma coisa, e se não for de Deus, você está destruindo. Está amarrando as pessoas, destruindo. Então, o saber é perigoso. Eu vou fazer 500 cursos porque eu preciso dominar, eu quero entender o que está acontecendo no mundo, eu quero saber economia, eu quero saber isso, eu quero saber política, eu quero saber tudo. Porque como é que eu vou agir nesse mundo? Você não precisa saber nada disso, você precisa conhecer a voz de Deus. Foca em conhecer a Deus. Amém. Se você tem a opção de fazer cursos, faculdade disso, e uma delas é a faculdade, eu quero conhecer a Deus. Amém. Conhece a Deus. Investe em conhecer a Deus. Porque quando tudo tiver ao teu redor e ninguém souber o que fazer, quem ouve a voz de Deus vai trazer a solução. E essa é a função da igreja. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Amém? Então daí você vê quem é. É importante para nós. Se Deus não der a informação, você não sabe. O que eu faço para resolver esse problema que eu estou enfrentando na minha vida? Não sei. Eu preciso que Deus fale comigo. Essa é a atitude. Amém? Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso me consagrar mais. Calar as outras vozes. Me consagrar a Deus, porque esse momento é importante da minha vida, eu preciso me consagrar para que a voz de Deus não seja contaminada pela minha mente. Essa é a função do jejum, de consagração, de se render, porque eu preciso me esvaziar o máximo possível, porque eu quero ouvir algo que não seja contaminado pelo inimigo. Assim diz o Senhor, e a palavra de Deus veio.
É assim, e aí você toma uma decisão. E a decisão que vem do trono, quando Deus fala, produz vida. Amém? Bem-aventurado essa. Onde está a nossa bem-aventurança? É o fato de que Deus fala comigo. Tu és feliz, porque Deus fala contigo. Esse é o nosso alvo, é o nosso. Amém. Deus fala comigo. Porque não foi carne, não foi entre consultar as pessoas sábias, não foi entre fazer uma pesquisa no Whats. Amém. Eu fiz uma pesquisa no Whats, fiz uma pesquisa no grupo, fiz uma pesquisa aqui, estudei, li livros. Não foi carne e sangue. E, meu irmão, é importante isso. Não veio dessa terra, do mundo natural. Veio do trono, essa informação. E aí Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre essa realidade, sobre essa pedra, eu vou construir e edificar a minha igreja. Deus edifica a igreja em cima da palavra dele, que é com temor de Deus e sabedoria, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Amém? Ato contínuo. Jesus disse, eu estou indo para a cruz. Prediz, né? Diz, desse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário sofrer. Olha só, Jesus está dizendo, eu preciso sofrer nas mãos dos escribas, sacerdotes, anciãos. Mas eu vou morrer, mas a vida de Deus, eu vou ressuscitar. Pedro chama ele à parte e começa a reprová-lo. Porque agora eu sei que nem Deus sabe, porque Deus me deu acesso a uma informação. Então, olha só, Deus me deu acesso a uma informação que ninguém sabia, eu sei agora, eu tenho essa informação. Se você não permanece humilde, essa informação vai ser usada para te destruição. Soberba entrou no coração, eu sei. O Pai, eu tenho acesso a Deus. E, meu irmão, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos ficar felizes, mas não achar que nós somos Deus na terra. Foi um presente de Deus. Continua humilde e espera Deus falar de novo. Amém? Atento. Deus falar conosco não é uma aprovação, porque agora você chegou lá. Deus falar contigo é uma benção de que Ele te ama, prometeu nunca te deixar, Ele vai te conduzir até você chegar lá. Amém. Ele chama, olha só, Ele chama Jesus à parte e começa a repreender a Deus. O nosso pensamento natural está em oposição a Deus. Deus não faz isso, Deus não pode, Deus... E aí nós murmuramos, porque Deus, isso aqui não é bom, isso aqui não está certo, por que tu está fazendo isso comigo? Está errado, Deus, muda isso, Deus. Os teus planos estão errados, isso aqui não podia estar acontecendo. A carne e os pensamentos estimulados por esse mundo concluem que Deus está errando, você repreende, você, amém, ora, e nós, muitas vezes, as nossas orações são orações de repreensão a Deus. Deus está errado, eu repreendo isso, porque você está insatisfeito com o que está acontecendo na tua vida. E aí você ora e dá um nome de repreender o diabo, mas no fundo é fruto da tua amargura, porque Deus... As coisas que você queria que acontecessem não estão acontecendo, e você agora ora, e você está... Amém, eu não estou dizendo que isso é... Amém, depreciando em nada, isso somos nós, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita, e nós nos frustramos. E nós achamos que o que nós queremos, o nosso tempo, do jeito que a gente, é o melhor, e quando isso não acontece, nós nos frustramos. E nós usamos todo o nosso arcabouço espiritual para repreender, orar, profetizar, quando Deus diz assim, descansa,
Eu estou no controle das coisas. Confia em mim, não te estriba nos teus pensamentos, segue a minha voz. A nossa mente está sempre entrando em cena. E a gente está em oposição a Deus. Tem compaixão de ti. E aí, a proposta de Pedro para Jesus, tu não precisa sofrer para estabelecer o reino. E a proposta do inimigo é, tu não precisa te render e abrir mão da tua lógica. Você não precisa morrer. O pecado é a seguinte proposta: você não vai morrer se você pecar. Então pode pecar, foge do sofrimento e Deus vai te ajustar, Deus vai ser contigo. E diz assim, não tem essa solução. Nós precisamos morrer. E por que nós precisamos morrer? Morrer para os nossos pensamentos, para os nossos planos, a nossa ideia. É aquele momento, o sofrimento da nossa caminhada é aquele momento onde você diz, Deus, tudo o que eu fiz e faço e estou fazendo está dando errado. Deus, por que tu permite isso? E lá no teu espírito você diz assim, mas Deus tem sempre o melhor. Eu vou render e vou dar graças a Deus, saber que Ele sabe mais. E aí Ele te conduz. É a morte do nosso vontade. Eu vivo agora pela fé. E aí ele diz assim, isso de modo nenhum te acontecerá. E aí Jesus diz o quê? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque tu pensa que nem homem e não pensa que nem Deus. Cada vez que você pensar que nem homem natural, amém, e analisar as coisas, o homem natural, o homem, amém, humano, carnal, ele pensa em oposição a Deus. Ele não entende as coisas de Deus. Então, o que acontece? Ele está dizendo, tu precisa crucificar isso e dizer, eu não sei, Deus, eu preciso de ti. O Pedro podia olhar para essa situação e dizer assim, Deus, não faz sentido nenhum, tu és o Messias, o Filho de Deus, o Deus vivo, não faz sentido nenhum isso aqui que tu está fazendo. Mas, sob tua palavra, sob tua orientação, sob o que tu diz, eu preciso fazer isso, eu me rendo. E eu falei, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. E ele disse, tu está sendo para mim uma pedra de tropeço, com essa tua sugestão e fala, tu está me fazendo pecar. E eu tenho que resistir. E ele diz, arreda Satanás, é como se ele fala assim, pedra de tropeço, ele joga para trás, retira-te da minha frente, eu tenho um caminho, uma carreira a correr. Pecado, desembaraçando de todo o peso do pecado, você tem uma jornada de fé. Cada vez que alguém jogar uma tentação, uma pedra que diz diferente e que força você a firmar a tua vida na tua lógica, no teu diferente das promessas de Deus, arreda, amém? Você vai chutando, tirando essas pedras, porque antes Jesus disse, sobre essa pedra eu vou edificar. Agora ele diz, tu está se tornando uma pedra que era para edificação, está se tornando uma pedra para mim tropeçar agora. Amém? Isso é nós. Essa é, meus irmãos, o desafio, e eu quero ir concluindo, o desafio que nós temos, porque nós estamos no Espírito e nós estamos na carne. Nós fazemos algo que edifica e nós destruímos. Nós fazemos algo que edifica e destruímos. E nós não sabemos, nós achamos que é o mundo, que é o sistema, que nós não percebemos, que a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa maneira de ver o mundo continua no caminho. Amém? Boicotando e bloqueando os pensamentos de Deus. As palavras dos meus lábios. E o meditar do meu coração. Aqueles que esperam no Senhor. Então, para a gente tentar terminar. Qual é a função da paciência e dos que esperam no Senhor? Você espera Deus falar.
enquanto Deus fala, você não peca. Esse é o objetivo da espera. Sendo extremamente simplista. O povo se impacientou quando Moisés subiu e agiu e construiu um bezerro. É no período de espera que estão os maiores testes da nossa vida. É nos períodos da nossa vida onde o que nós queremos não está acontecendo na hora que nós queremos e da maneira que nós queremos. Isso é render, não o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, mas o teu querer. E aí Deus diz assim, Ele pode dizer assim, eu quero fazer uma coisa linda na tua vida. No meu tempo eu faço tudo perfeito, do meu jeito, e a minha vontade é superior. O que eu quero para ti é maior que a tua vontade, o meu tempo é mais perfeito e a minha maneira é mais perfeita. Então, olha o que acontece. Nós podemos saber que Deus quer fazer uma coisa, mas nós estamos atiçando e dizendo assim, Deus, já passou o tempo de acontecer, né, Deus? Como Zacarias. Orei, agora, Deus, tu vem com o filho? Tenha santa paciência, né, Deus? É isso que nós somos. Agora, te alegra. E Deus, e ainda tu vem para mim dizendo, te alegra. Eu disse, sim, agora é o tempo maravilhoso. Vai ser o melhor tempo da tua vida e o melhor momento para você segurar uma criança e participar é agora. Não, era 20 anos atrás, quando eu estava na flor da idade, quando eu tinha isso, eu tinha planos, que eu ia no futebol com eles, ia jogar bola, agora eu não consigo nem me mover, não consigo brincar com a criança, fazer isso aqui. Eu disse, não, tu não. Os seus planos são muito inferiores. Agora é o tempo da salvação. Esse é o dia, esse é o momento precioso, te alegra. O que Zacarias e nós fazemos? Você persevera, você ora, você adora, você dá graças, você mantém viva a chama, você anda na presença de Deus, você ama. Sendo estéril, não tendo as coisas que você quer, porque no devido tempo, o que Deus prometeu, é certo que Ele vai fazer, porque essa é a natureza do nosso Deus. Então, a espera nos dá esse componente. Deus, Saul não aguentou esperar. Abraão não aguentou esperar, era a concubina. Quantas coisas nós não aguentamos esperar, e olha o que acontece, meu irmão. Quando você não consegue esperar, você não tem uma palavra de Deus para a situação, você age na tua lógica e braço e força. E aí nós temos uma instrução. Como isso vai se dar, não é por força, mas pelo meu Espírito. Quando você não espera, pastor, eu não aguento mais esperar. Essa é a atitude, errada a atitude. Enquanto você espera, olha o que Deus disse no deserto, constrói um tabernáculo para a minha presença. É isso que nós fazemos. Louvor, presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Você medita dia e noite. Você toma ceia, como nós vamos fazer agora. Você ouve a palavra de Deus. Mantenha o teu coração em dia. Você está assim. E com um problema que você ainda não conseguiu resolver plenamente. Deus te deu uma vitória aqui, Deus te deu uma vitória ali, e você está indo. Você, Deus, ali virei a ti, no meio das asas do querubins.
eu vou falar contigo. Porque, meu irmão, tudo que você fizer que não for dali onde Ele fala com você, Deus não está comprometido com aquilo. Porque a aliança que nós temos está na voz. A voz de Deus, pelo Espírito de Deus. Jesus disse para os discípulos, não se preocupe, não temos. Porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E Ele vai revelar coisas. Ele vai falar coisas. Não vos compete e convém saber de tempos e épocas. O que importa para vocês é andar no Espírito e seguir a voz de Deus. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e poder. O que eles esperai para que do alto sejam revertidos? Então, esse assunto de esperar é um grande desafio para nós. Amém? Então, que Deus te anime nessa manhã. Que você seja encorajado a não usar o teu braço e a tua solução. Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sinto, Deus, que eu deveria fazer isso, mas não tenho alternativa. Eu vou fazer, não faz. Deus quer falar contigo. E, meu irmão, a voz de Deus é como eu falei para os irmãos. Ela vai vir. Quando Paulo instrui a carta aos Filipenses, ele diz, não anda ansioso. O que causa ansiedade? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta, eu não tenho resposta, eu preciso de uma resposta. Deus, eu estou na mão, a hora está chegando, amém, eu estou ficando nervoso, estou preocupado, eu preciso de uma resposta, ninguém está falando nada, eu estou indo para o lado, e aí você vê a informação, a pressão, a tentação de todos os lados, eu vou, e aí você erra. E ele diz, não anda ansioso. Quando você estiver ansioso, vai a Deus, conversa com Deus, ora, vai na igreja, abre a Bíblia. Por que você anda na presença de Deus? Para não deixar a ansiedade tomar o teu coração. Você está em paz. E olha o que ele diz. Quando a pressão for enorme, a ansiedade, vai a Deus, porque a paz de Deus vai estar no teu coração. O que você precisa? Andar em paz com Deus. Graças a Deus. Deus está no controle. Amém? Eu não vou me irritar, eu não vou me incomodar. A situação é complicada, mas eu vou... Faz o que for necessário para andar em paz, meu irmão. Amém. Lê a Bíblia, ora, põe um louvor. Amém. Paz de Deus. O que é paz? Deus está no controle, tudo vai dar certo. Amém. E aí ele diz assim, olha o que ele diz. A paz de Deus vai tomar o teu coração. E aí ele diz assim, tudo o que é puro, agradável, de boa fama, verdadeiro, isso ocupa o teu pensamento. Não entretém o teu pensamento com lixo, com alternativas, que vai dar problema. Não vai consultar os agoreiros, não vai consultar o grupo do WhatsApp, não vai mantenha o teu coração, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Amém? E o Deus da paz, Ele deu a paz para você, e o Deus da paz virá. Amém? O que acontece? Você aquieta o teu coração, resiste à tentação e mantém a chama acesa na tua vida e Deus certamente virá com a resposta para você no devido tempo. Você pode ter certeza. Essa é a razão porque Ele disse, constrói um tabernáculo na tua vida. Para quem Deus está olhando nessa hora? Para aqueles que na prática tremem diante da palavra de Deus e sabem, coração humilde, dizer eu quero a voz de Deus, eu quero ouvir o que Deus tem. Aí esse Deus está olhando e Ele vai no devido tempo, Ele vai falar. E a voz de Deus vai conceber coisas impossíveis ao que a nossa mente está planejando. Então que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale com você. Então,
Se você está acordado, ansioso, tenso, por alguma específica situação que você está vivendo, volta para dormir. E se Deus falar, diz assim: fala, Senhor, o teu servo está pronto para ouvir. Esse é o aprendizado. Volta para o teu descanso. Não anda ansioso. Que a paz de Deus, o shalom de Deus, no meio dessa situação. Volta para o teu descanso. Pastor, se não acontecer hoje uma situação, eu não tenho solução. Acha o teu descanso. Não exige nada. Não cria falsas ideias. Descansa. Deus vai te visitar. Quando Ele falar, esteja pronto. Essa é o conceito de vigilância. Você vigia para não cair no pecado e você está vigilante diante de Deus, porque nesse estado você vai ouvir a voz de Deus. Amém? A grande bênção da nossa vida que Jesus veio trazer é abrir o caminho para Deus ter comunhão com você e falar com você. E quando Ele fala, ninguém para. Então, na nossa caminhada de fé, meus irmãos, nós estamos lidando com pressão. Mas é assim que se aprende, é o combate da fé. Você resiste, você vai, porque dessa maneira você vai aprendendo o que é você falando e o que é Deus falando. Nós precisamos, esse é o conceito de crescer para discernir não somente o bem como o mal. É um desafio. É uma bênção Deus falar conosco. É a coisa mais importante da nossa vida. Amém? É precioso ter acesso ao coração de Deus.